Olá a todos, sou Josicléia, aluna do 6º semestre do curso de Geografia da Unemat, e vim para estar falando um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, um conflito geopolítico ocorrido no século passado, que teve como principal característica o fato de que os países em conflitos visavam pretensões ilimitadas, ou seja, tinham como objetivo a submissão absoluta do adversário. O plano nazista do lado ocidental era reduzir a União Soviética à condição de colônia, transformando sua população em serviçais dos germânicos. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs e soviéticas entraram na Polônia, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. O território polonês foi dividido entre os países invasores, Inglaterra e França, que haviam defendido a autonomia da Polônia. Ficavam em uma situação complicada, pois deveriam declarar guerra aos alemães, mas isso traria repercussão danosas no plano político para seus governantes. Afinal, os franceses e os ingleses não tinham sido agredidos pelos alemães, e uma declaração de guerra contra a Alemanha poderia tornar a opinião pública contrária às determinações belistas dos seus respectivos governos. Hitler também afirmava que o problema dele não era contra a Polônia e que não havia feito nada contra os ingleses e os franceses, mas se defenderia se houvesse um ataque francês. Cada dia que se passava, ficava mais distante a declaração ficaria mais distante o dia em que seria declarado um ataque à Alemanha. Com isso, Hitler ficava mais poderoso e os alemães aclamavam o líder, e isso era o que ele realmente pretendia. As tropas nazistas não ficariam restritas aos territórios europeus. Elas avançavam conforme o tempo ia passando. Enquanto as forças nazifascistas obtinham sucesso nas áreas, os japoneses se expandiam no Oceano Pacífico, criando uma expectativa de guerra com os Estados Unidos. Diante de toda essa situação, os japoneses aproveitaram porque para eles parecia ser favorável, e neste momento eles atacariam então a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, que pertencia aos Estados Unidos. Esse ataque aconteceu em 1941. Diante disso, o governo norte-americano declarou guerra, não só ao Japão, mas todos aos países aliados ao eixo. A saída das tropas nazistas envolvia uma grande questão. Ao mesmo tempo que enfraquecia-se, as ações de eliminação em massa da população civil eram concentradas em campos de trabalho forçado. Ao final de 1945, o Exército Vermelho, exército esse que era formado por camponeses e exército das repúblicas socialistas soviéticas, atingia Berlim. Em 7 de maio, os alemães assinavam a capitulação. De acordo com alguns historiadores, Hitler se suicidou em 30 de abril de 1945. Enquanto os aliados obtinham vitórias importantes na África e no fronte soviético, os japoneses conheciam suas primeiras derrotas diante dos Estados Unidos no Pacífico. Pelo plano denominado Barba Ruiva, as tropas nazistas atingiriam Leningrado, ao norte de Moscou. Em 1943, a Itália foi invadida e Benito Mussolini foi derrubado. Hitler ordenou a invasão a partir da Áustria e o esforço de guerra recomeçava a exaurir suas forças nazistas, trazendo assim uma situação complicada diante de tudo isso, já que conforme a guerra estava avançando, para Hitler as forças estavam se exaurindo. Tais negociações resultaram na proposta de rendição japonesa, que foi apresentado oficialmente em 15 de agosto de 1945. O fim do conflito só ocorreu em 2 de setembro de 1945, após a confirmação de algumas exigências das forças aliadas. Assim encerrava-se a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, deixando um rastro de destruição.